Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Qualidade Sem Filtro. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o João Pedro, nome do meu sobrinho, esse menino que é um querido. Eu falo menino, mas tem uma mente de homem gigante. Eu vou deixar ele se apresentar pra gente, porque eu tô muito emocionada do João estar aqui hoje. Se apresente pra gente, João. Obrigado, Eni. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Eu sou o João Pedro, eu tenho 22 anos, sou estudante de graduação da UFLA. Desde quando eu cheguei na UFLA, sempre trabalhei com inovação, vivenciei inovação, participei de programas de aceleração, né? Hoje estou mentorando startups, passei por consultorias importantes em Minas Gerais com relação à inovação. E estou muito contente de estar aqui na QualiSafe, no Qualidade Sem Filtro, esse podcast aqui. A gente vai falar de muita coisa boa. Eu tenho certeza, o João Pedro falou em Minas, porque ele não é mineiro, mas ele quase já está pegando sotaque. Já ofereci um pão de queijo para ele hoje aqui, um café. De onde que você é, João? Sou de Campinas, São Paulo. Perfeito. E o João veio para Paraíso justamente para estudar na UFLA. Hoje ele está no 3º ano de engenharia de produção. Exatamente. É isso? E eu conversando aqui em off com o João, eu falei, João, o que nós vamos falar? Né? Nós não preparamos nada antes, mas eu tenho certeza que a conversa vai fluir. É uma das intenções aqui do Qualidade Sem Filtro, é trazer esse assunto de qualidade de uma forma muito natural, né? Para que seja acessível a qualquer tipo de público. E o João está encabeceado, está à frente de vários projetos quando a gente fala de inovação. Então eu falei, vai ser uma oportunidade muito grande trazer o João para cá da forma acadêmica, mas o João já tem essa experiência no meio empresarial, e aí a gente vai tentar fazer essa leitura da inovação versus qualidade, como que a qualidade entra nas etapas de inovação. Então, vamos lá, João. Eu tenho uma ideia, eu quero montar um produto, eu quero montar um serviço, eu tô com uma ideia na minha cabeça. Eu chego para você e falo, João, eu acho que isso vai dar muito certo. Qual que é o primeiro passo para um protótipo, eu não sei como que vocês chamam isso, a linguagem da inovação? Qual que é o primeiro passo? Olha, vamos lá. O primeiro passo, quando a gente está falando em inovação, pessoal, é entender se a ideia ela tá coerente com o que o mercado entende sobre a ideia ou a tua proposta de valor, né? E é muito importante porque quando a gente tá pensando, a gente tem uma ideia, tive uma ideia, tá? E aí a gente fala, será que essa ideia ela é interessante? Será que essa ideia ela vai impactar pessoas? Porque a inovação nada mais é do que a criatividade junto com um processo criativo, né? Uma invenção que se transforma por determinados processos que a gente chama de aceleração, hackathon, incubação, mentorias. Essa palavra não lembrar. Uhum. Essas mentorias que vão transformar todo esse processo dessa inovação em uma inovação de fato. Porque a inovação ela começa a se tornar inovação quando ela impacta pessoas. Entendi. Enquanto ela não impacta pessoas, ela só é uma invenção. Né? Ah, entendi. Então tem essa diferença de invenção e inovação. A inovação tem que impactar de uma forma positiva. Exatamente. Para quem vai ser oferecido aquele produto ou aquele serviço. Exatamente. E a gente pode tratar a inovação não necessariamente como sendo o ChatGPT, por exemplo. Porque o ChatGPT hoje a gente encara ele como uma inovação, porque ele está impactando muitas pessoas. Bastante. Mas se a gente for lá no processo lá atrás, lá de quem começou a entender a inteligência artificial, a construir esses modelos, isso foi uma pesquisa acadêmica que o pessoal falou, bom, vamos dar uma aplicação para isso, né? Alguém teve uma ideia, vamos alimentar isso com fonte de dados, vamos transformar isso numa linguagem natural, e isso, a inovação, né, todo o caminho percorrido para chegar no ChatGPT veio dessa criatividade, veio dessa observação que se transformou nessa invenção depois de todos esses processos se tornou uma inovação porque impacta na vida das pessoas. Que impacta nas pessoas. Quem hoje não usa o ChatGPT? Não, eu sou assim, é meu amigo, ele tem apelido, né? Quando eu preciso muito dele, eu já chamo ele de copiloto. E quando é até para assuntos psicológicos, eu chamo ele de amigo, me ajuda aí. Mas, João, uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Chega uma pessoa para vocês lá na UFLA, no campus, enfim. João Pedro, eu tenho essa ideia. Você de cara, você já consegue dizer, tipo, você tá viajando na maionese, esquece ou não? Vocês têm um protocolo a ser seguido para que
nesse primeiro momento, para que vocês não percam esse tempo todo. Imagina, vocês percorrerem, porque eu lembro uma vez que eu estive na UFLA, que, salvo engano, vocês falaram assim para mim, a intenção da startup é errar menos. Errar menos e aprender mais. Isso. Então, como que, às vezes, de cara você vê, tipo, isso não vai impactar? Como que você fala isso para a pessoa? Ou como que você faz essa leitura? Essa leitura, isso. Olha, primeiro de tudo, para a gente fazer uma leitura como essa, tem que ter muita experiência. Na maioria das vezes, quando o pessoal chega para trocar ideia comigo, o pessoal que às vezes me acompanha no Instagram pergunta, pô, João, o que você acha dessa ideia? Nessa semana mesmo eu já estava fora do meu horário de trabalho, de serviço. Um conhecido meu chegou e falou, João, estou pensando em fazer alguma ideia com NR1. Eu falei, cara, NR1. O que é NR1? Não tenho nem ideia do que é NR1. Mas primeira coisa que eu pergunto para ele, o que você está resolvendo? Entendi. Qual que é o teu problema? E a partir disso a gente vai trazendo uma leitura, né? Uma das coisas muito legais quando a gente está falando do ambiente de inovação é que tem alguns mecanismos que a gente usa. Por exemplo, o Design Thinking. O Design Thinking, ele ajuda a entender como que a gente consegue simpatizar com a pessoa que tem o problema e como que a gente consegue elevar esse problema de um patamar que a gente consegue compreender claramente a situação para conseguir entregar a melhor solução. Então, essa leitura que eu faço na maioria das vezes com algumas startups vem desse processo. Então eu já penso, pô, qual que é o teu problema? Quem que você vê como cliente? Né? O que você está entregando de valor? Né? Qual que é realmente a dor desse cliente? Né? Porque hoje a gente se fala muito, pô, cliente de negócio e tudo mais, mas a gente tem que olhar que a gente não está vendendo algo, a gente está resolvendo um problema. E a forma da gente resolver esse problema e trazer lucro pra gente é a venda, né? Essa captura de valor que a gente fala, né? Entendi. Então, eu faço toda essa leitura, né? Trocando ideia, fazendo perguntinhas chaves e vou trazendo o que eu tenho de conhecimento, o que eu entendo sobre mercado, sobre como que você vai trilhar todo esse processo de inovação, né? Porque isso é importante, principalmente para quem, né, tá aí nesse mundo, querendo entrar nesse mundo da inovação, você entender o caminho que essa inovação vai percorrer, e dependendo do caminho que ela vai percorrer, às vezes é até muito mais complexo do que você imagina. Do que a gente imagina. E eu vejo que é um desafio muito grande, porque não pode ter esse viés do João Pedro. Não. Então, por exemplo, às vezes eu venho com uma ideia, tô vendo ali uma caixa de ovo, você vai falar assim, putz, ovo, o que ela tá pensando? Então eu vejo que você tem que ter muita essa imparcialidade, né? Não pode ter esse viés, e usar essas ferramentas justamente para isso, para ser muito pontual, o público-alvo, qual é a dor. Eu vejo que talvez perder um tempo nesse primeiro momento, que a partir do momento que vocês definiram ali, aí eu acho que já é mais uma reprodução de processos e ir atrás dos resultados, não é isso? Sim, exatamente. E uma coisa interessante é que no mundo das startups e no mundo da inovação, a gente sempre tem que estar de olho no comportamento do cliente, né? Do público-alvo, do nosso público-alvo, né? Por que é interessante a gente ficar atento? Porque ele vai dar alguns padrões que a gente vai identificar que talvez é importante você adicionar ou remover um serviço, né? Ou adicionar uma certa qualidade para o produto ou remover uma certa qualidade, que talvez para o cliente não faça diferença, mas para você financeiramente faça. Entendi. Na construção desse protótipo, vamos falar assim. A construção desse protótipo, a construção do serviço que talvez você entrega. Então é importante estar atento no que gera valor para o teu cliente. Entendi. E ao mesmo tempo simpatizando com ele, né? E aí dentro de tudo isso, né, a metodologia, né, o método desse processo de inovação envolve pequenos experimentos. E esses pequenos experimentos, eles são feitos através, né, de formulários de pesquisa, entrevistas, né, para o pessoal do software, né, MVPs, para o pessoal da Deep Techs, né? O que é uma Deep Tech? É uma empresa de autoconhecimento científico que está trazendo uma tecnologia de ponta para o mercado. Bacana. Então ele tem que, nesse braço, né, a Deep Tech tem que fazer todo um processo ali de validação tecnológica, um processo. Para ver se funciona realmente de fato a sua ideia, exatamente. né? Se vai ser colocado em prática. Exatamente. Entendi. Uma pergunta, desde o início eu estava com isso em mente, o que você falou agora veio a coroar sobre isso, de tirar ou colocar. Inovação, a gente também pode entender algo que já existe, mas eu melhoro?
Sim. Isso também é considerado inovação. Sim. Eu não estou inventando. Sim. É uma caneca, mas agora vai ser uma caneca que se eu colocar aqui, ela vai esquentar para manter meu chá quente. Sim. Nada como também a gente sabe que são as vasilhas térmicas hoje. Isso é uma inovação. A vasilha já existia, então isso também é considerado como inovação. Inovação a gente sempre pensa, né, eu vejo, né, todo o ambiente que eu percorri aí, conversando com os empresários, a visão que eu tiro que é o seguinte: o empresário pensa que a inovação é você criar algo novo. Não, pelo contrário. A inovação é melhorar algo que já existe. Né? Melhorar um processo, melhorar um produto. Porque ser algo disruptivo, igual é o ChatGPT, é uma coisa absurda, que envolve muito conhecimento técnico. Né? Não só conhecimento técnico, mas de observação, criatividade, para você ir desdobrando essa tecnologia em vários aspectos, né? E a inovação nada mais é do que isso, melhorar um processo que já existe. Né? Se a gente for lá para uma visão bem ampla e genérica, né? Melhorar já o que existe. Ao meu ver, João Pedro, inovação é melhorar algo que já existe. Né? Nesse nicho que você está atuando, de 0 a 100, quantos por cento chega para você coisas que é melhorar? E quantos por cento é coisa que você fala, nossa, o que é isso? Eu nunca tinha passado nisso. Ou não existe? Do zero, assim. Do zero. Eu acho que vamos pensar em coisas disruptivas, coisa de 2 a 3%. O resto é tudo pegando uma coisa que já existe, um conhecimento que já existe, e aplicando num contexto diferente. Vou dar o exemplo da startup das meninas, um ERP. Existem vários ERPs hoje no mercado. O que é ERP, para quem não sabe? É um sistema de gerenciamento. Inclusive eu. É tipo um sistema de gerenciamento com cliente, atendimento. É mais uma coisa bem de gestão. É como se fosse um setor que vai gerir ali o meu banco de dados de clientes, possíveis clientes, já clientes, ex-clientes. Tipo um CRM. É tipo similar ao CRM. O intuito da ferramenta é gerenciar. Certo. Né? E as meninas pegaram essa ideia de fazer gestão, só que para empreendedores informais, né? Que é no caso manicure, pedicure, né? Laboratórios de estéticas, em que na maioria das vezes esse setor que ainda é muito informal no sentido de gerenciamento é uma oportunidade, é uma forma de você aplicar algo novo. E isso é inovação, né? No caso. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro de inovação. Não sei se vocês perceberam, mas o Google ele mudou alguns detalhes nos logos das ferramentas deles. Né? Eu tô usando tanto o ChatGPT, usando tão pouco o Google. Se você entrar na logo do Google Drive de 2010 para a logo agora do Google Drive é completamente diferente. Isso é inovação. Sim. Isso é um processo que eles falaram, talvez essa forma de design, a forma como as coisas estão acontecendo, talvez é melhor aplicar nessa característica. Né? E isso é uma coisa natural. Né? Isso que a gente está falando é muito bacana, porque quando a gente fala em inovação, às vezes quem é que não está distante disso, né? Acho que todo mundo que não vive, não respira isso, acha que é algo muito astrofísico, uma coisa muito, inovar. Não, inovar realmente vem de fato melhorar. Então acho que aqui é um incentivo para que você inove coisas simples do seu dia a dia, né? Claro que a gente está falando aqui de pleitear serviços, no nicho empresarial, mas é algo que traga melhorias no seu dia a dia. Eu estava lembrando uma frase de um físico químico, não lembro agora, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se copia. E tem um livro também que eu li, que eu achei bacana demais, que eu não lembro o nome, mas eu amei esse livro, que fala sobre criatividade. E que você ser criativo não é você inventar. Você lembra? A Isabela tá ali, ela lembra esse livro que eu li ele. Eu gostei. É dessa linha, não é? Aqui, ó. Obrigada. E eu já falei isso lá na UF. É esse livro aqui, ó. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade. E aqui fala sobre isso. Para você, não tem que ser o mais, mas você saber observar, né? Você seguir pessoas que você admira e falar como que eu posso fazer isso melhor. E eu tenho muito isso em mim. Tudo que eu vejo diferente, eu gosto de anotar, eu gosto de revisitar, eu gosto de me inspirar em Instagram de outras empresas de consultoria também para ver o que eu posso melhorar. Porque eu acho que a criatividade, a inovação é você dar o seu toque pessoal. Sim, não é, João? Também, porque a gente pode trazer também, Eni, que sem a criatividade a inovação não acontece. Porque a criatividade nada mais né, ao meu ver, dando o meu ponto de vista, né,
é a capacidade nossa de, enquanto indivíduo, interpretar uma situação, né? Seja uma observação, e a partir disso, identificar como isso acontece. E a partir de como a gente identifica como isso acontece, o desdobramento de tudo isso, a gente pensa em como eu posso melhorar. Né? E aí, quando você pensa em como eu posso melhorar, você já está pensando no conceito de inovação e invenção. Né? Então, vamos pensar quando a gente tem algum momento nas nossas vidas que a gente para e olha para alguma coisa e fica pensando, e se eu fizer diferente? Ou como isso acontece? Né? Isso está muito relacionado à criatividade. E aí você pegar essa ideia, né, que saiu desse processo criativo e falar, bom, agora eu acho que isso eu quero levar para frente, eu acho que isso faz sentido. E aí você tem todo esse processo de pegar essa ideia, fazer todo o processo de inovação, que é um processo muito, muito árduo. E na maioria das vezes, eu estava estudando isso ontem, né? A inovação, né, junto com a criatividade, ao meu ver, ela nasce de vários aspectos. Ambição, necessidade, escassez. Tem outros, mas o que me veio à mente são esses três. E você falando isso agora, eu lembrei do brasileiro, né? Gente, o brasileiro, ele é muito criativo. Muito. Então você vê, assim, às vezes abordagens de vendas, a gente vê casos de gente que vende no semáforo, a forma como ele vende. Eu vi esses dias, muito pouco tempo, um cara que vende café, e aí ele não cobra dos clientes porque ele confia, porque o cliente passa sempre ali, não sei se você viu, Isabela, e o cliente sempre passa ali e ele vai lá, serve o café no carro, um lanchinho. Aí fala, não, depois você paga no final do mês. Então, a inovação dele, claro, né? Isso vai depender muito do contexto. É a confiança. E ele falou que os clientes sempre pagam a mais pela confiança. E o cliente confia que ele sempre vai estar ali também. Faça chuva, faça sol. A gente tem casos aí de várias outras pessoas, aquele cara que vende Havaiana, enfim. É uma forma de você inovar. E eu vejo que o brasileiro, aí eu não sei se é por necessidade, por ambição ou por criatividade, ele tem esse viés, né? Na veia de inovar bastante. João, mas... não sei se você vai ter isso em mente, porque eu não falei com você antes, mas tem duas perguntas que ficou latente aqui em mim quando você estava falando. Duas curiosidades, na verdade. Primeiro, onde que a qualidade entra nisso? Que eu entendi que vocês têm que fazer esse brainstorming, essa coleta de dados para saber se vai realmente atender a necessidade, vai atender a dor, mas como que eu vou ter essa garantia da qualidade desse meu serviço, desse meu produto? Que nada mais da ideia inicial ao que foi o entregável, né? Então, como que percorre para que isso aqui não perca esse essencial, dessa ideia essencial? Porque às vezes é tão disruptivo, é tanto você adaptando, que no final você fala, não, mas essa não foi a ideia inicial. Como que vocês fazem esse controle da qualidade para que realmente vá atender aquela dor que você sentiu, que você conseguiu detectar desde o primeiro momento? É muito massa essa pergunta, né? A gente pode trazer ela ali de vários aspectos, de vários pontos de vista, né? Pensando num conceito do Lean Startup, né, que é a startup enxuta, ele traz pra gente 3 pilares fundamentais, que é construir, aprender e medir. E dentro de uma startup, onde a gente atua num contexto de extrema incerteza, onde, por exemplo, no dia de amanhã a minha tecnologia já foi ultrapassada, a gente tem que estar atento a se esses padrões de aprendizados, pesquisas, estão adequados com o momento que a startup está vivendo, né? Trazendo de uma forma simples. Como é que a qualidade entra nisso? Pensando ali na galera do software. Quando eles começam a fazer uma nova versão do aplicativo, eles têm uma outra versão que é a beta. E na beta eles testam essa pequena fração. E essa pequena fração, ela não pode ser enviesada, ela não pode ser contaminada, e a qualidade está nesse rigor, né? Porque a partir do momento que você contamina uma amostra de uma pesquisa como uma função no aplicativo, isso pode dar um direcionamento completamente errado para o futuro da startup, né? Então, a qualidade ela tem que entrar nesses pequenos ciclos de desenvolvimento de tecnologia, né? Desse desenvolvimento de inovação. Por quê? Se você começa a enviesar, a observar, a instigar, né, você enquanto promotor dessa tecnologia a um cliente e falar, clica aqui, clica ali,
você está enviesando todo o comportamento desse cliente, por exemplo, dentro do aplicativo. Agora, quando você não faz essa não vai contato, ter interferência. não faz essa interferência, você consegue ver se um botão ou uma funcionalidade faz sentido para o cliente. Ou não. Ou não. Você não está forçando ele a seguir a sua ideia ou a sua... O seu fluxo que você pensou. Mas existe algum mecanismo, alguma forma que vocês conseguem mensurar isso? Famosos MVPs. E aí dentro do MVP, né, que é o mínimo produto viável, a gente tem... MVP, mínimo produto viável. A gente tem os famosos indicadores-chave de desempenho. Ai, amei. Pronto, agora falou a minha língua. Os KPIs. E para cada ciclo de desenvolvimento desse MVP, a gente monitora os KPIs. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu fui lançar a primeira versão de um site, da gestão da minha startup ali para os cafeicultores. Primeira coisa que eu observei é quantos acessaram o site. Segundo, quantos fizeram login. Perfeito, João. Quantos realmente cadastraram dados. Quanto tempo eles ficaram na plataforma. Isso, para mim, é indicador de qualidade. Só que, assim, é importante que, se eu faço todo esse acompanhamento, essa amostra não está verdadeira. Porque, por exemplo, se for pensar no ambiente ali de feiras tecnológicas, que a gente conversa com bastante produtores, a gente chega e fala para ele, mostra o design do aplicativo, ensina ele a clicar, a gente está meio que induzindo ele a usar o nosso aplicativo. Mas no final das contas, lá na frente... Será que ele sozinho ele vai fazer isso? Será que ele vai sentir a necessidade de usar? Entendi. Esse é o contexto da qualidade, né? Que a gente tem sempre que tentar olhar e não enviesar isso. E trazer para mais próximo da realidade possível. Porque às vezes ele vai usar isso no campo. Enfim, né? VMP. MVP. Eu acho que a gente Mínimo produto viável. Eu acho que a gente tem que marcar outro podcast para isso, pode ser? Com certeza. Ô, João, isso pra gente finalizar, eu fico com vontade de chorar quando a Isabela dá o sinal ali que tá acabando, mas eu quero falar sobre um podcast sobre isso, tá? Que eu achei muito bacana. Eu acho que isso vem muito de encontro que a gente fala. Eu falo muito dos KPIs, eu gosto muito disso. Eu falo que os números não mentem, quem não mensura não gerencia. E a gente vai falar sobre isso, combinado? Você me promete? Com certeza. Agora, para finalizar, você tem em mente algum caso que você viu nascer, que você viu prosperar, algum case de sucesso, ou não, ou é aquela impressão que às vezes eu tenho, né? Eu conheço pessoas que estão no projeto há 10, 15, 20 anos, eu falo, gente, isso nunca vai sair. Existe, qual que é o tempo médio para que você desenvolva uma ideia e coloque ela em prática? Isso depende de financiadores. Tem algum projeto que você participou que você fala, olha, vamos financiar? Tem alguma coisa? Vou te deixar livre agora para isso. Olha, eu acho que, primeiro de tudo, para a gente entrar no contexto de transformar uma ideia, né, uma invenção em uma inovação, coisas fundamentais que eu vejo. Você tem que ter equipe engajada. Se você não tem equipe engajada, dificilmente a ideia vai para frente. Porque ela não acredita, né? Porque ou não acredita, ou não é que não acredita, é que talvez não tenha tempo para realizá-la. Né? Então é importante você estar com uma equipe que está 100% empenhada. É 100%, não é, não, 20%, 10%. 100%. É 100%. Focado naquilo ali. Porque quanto mais rápido você faz aqueles ciclos do Lean Startup, né? Construir, aprender e medir, mais rápido você chega no mercado. Isso varia de startup para startup, de empreendedor para empreendedor. Né? Se é um empreendedor que realmente quer fazer acontecer, faz. Um case disso foi uma startup que eu mentorei na pré-incubação do Projeto Muda, lá do Parque Tecnológico dos IPs, aqui em Paraíso, em que a gente pegou os meninos que tinham acabado de sair de um hackathon com uma ideia e transformou eles numa startup no final do semestre, em 6 meses. Nossa! Em 2 meses, eles já estavam com a tecnologia pronta. E aí, no final desse ciclo de 6 meses, eles já estavam com 2 clientes ativos na plataforma. Nossa, que legal! Então, é exatamente isso. Você pode falar pra gente o que é? É uma startup de rastreabilidade no café. Perfeito! Ela usa a tecnologia NFC para fazer o rastreamento de lotes. E aí, desse rastreamento de lotes, né? Você sabe muito bem disso. A gente tem que marcar mais um podcast para falar sobre isso. Você já sabe. Mais um!
Sério isso? Que legal, Sério, vamos falar sobre isso. Em 6 meses ali eles É nada mais do que a conseguiram. rastreabilidade desde do plantio, da Desde a muda, lavoura. tudo, os insumos que são aquele caderno que a gente fala de campo. Exatamente. Não, mais 2 então, tá? Eu prometo. Prometo mesmo. Gente, isso que a gente tá falando nada mais é para as indústrias, que é mais o nosso nicho, o nosso público-alvo, que é P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento. Então a gente está trazendo esses termos de inovação, startup, mas nada mais é que são essas 3 palavras que você falou, que é criar, medir E aprender. Então é esse ciclo. João, fala o seu Instagram para as pessoas que não te conhecem, porque eu já acompanho. Gente, ele é um fofo. Vocês vão adorar. Você tem um Fusca ainda? Tenho. Ele tem um Fusca, ele viaja com esse Fusca, eu acho o máximo. E o dia que eu fui dar palestra lá na UFA, eu falei, meu sonho era ter um Fusca. Depois eu vi que ele tinha um Fusca já. Um Fusca. Qual que é seu Instagram, João? João Pedro Vizel. Tudo junto. João Pedro Vizel. Com Z. Vizel. Perfeito. O João ele tem muita ideia, ele compartilha os projetos dele, né, João? Demais. O João é o menino dos olhos aqui do campus da UFLA. E eu me sinto muito privilegiada de conhecer pessoas como você. Eu já falei isso aqui em off para ele, mas eu quero ressaltar, para ele continuar sendo esse menino, assim, que se destaca, né? Eu falo que às vezes você destacar, você é até penalizado por isso. Mas que não deixe apagar isso em você e te agradecer mais uma vez por você dispor do seu tempo, vir aqui no Qualidade Sem Filtro, compartilhar, assim, foi muito rápido, mas aqui a gente já tá com 2 podcasts prontos, se a gente bobear, já até gravaria depois desse, mas que eu acho que a informação é isso, né, João? Não adianta nada a gente ter se a gente não for compartilhado, Exatamente. Né? É propósito também. Com certeza, é propósito. Você fala, o que você tá fazendo? Eu falo, falei isso pra você, né, no início. A intenção é a gente levar informação. Se vai chegar, né, as pessoas a gente não sabe, mas nossa função a gente está fazendo. Então, por favor, se você gostou desse podcast, se achou estranho, se você tem dúvida, manda pergunta pra gente no Instagram, manda sugestões de temas, compartilha, segue o João, né, que eu acho que o mundo, se a gente cada um fizer um pouquinho a sua parte, ele fica melhor, né, João? Com certeza, com certeza. Quer mandar um abraço pra alguém? Agradecer, né, a oportunidade, a todo mundo aí que me viu crescer e ajudou um pouco, teve uma fração, né, de impacto em tudo isso, Leonilson, Raíssa, até a minha orientadora do Kumon, que é a Keila, que também tá lá em Campinas, enfim, toda essa turma que me acompanhou até hoje. Muito obrigada, viu? Obrigado. E se esse podcast fez sentido para você, compartilha, porque você sabe que qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Até mais!